noite, advogados e advogadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, o Mapa da Isenção do Imposto de Renda. Será um evento que será dividido em 4 encontros, onde a minha missão é fazer com que, ao final desse evento, você tenha total capacidade para poder atuar nesse nicho, que é pouquíssimo explorado e que gera para você uma total segurança dentro do direito tributário. Mais uma vez, eu gosto sempre de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou René Longo, advogado tributarista e atuo há mais de 18 anos nesse mercado. Hoje, então, eu vou te apresentar o caminho para que você possa iniciar um mercado extremamente lucrativo e que te possibilite ter clientes todas as semanas. Então, serão 4 encontros, onde eu irei te passar não irei te passar só conhecimentos técnicos, mas também conhecimentos jurídicos, ou seja, jurídicos ao ponto de você saber advogar. Ou seja, você não vai aqui ter um encontro só realmente da parte técnica. Como eu sempre digo, aqui é um papo de advogado ou para advogada. Para que quem quer exercer essa profissão com segurança, sem medo de prospectar, ou seja, sem medo de empreender. Você vai, então, conhecer aqui o caminho para se tornar um especialista e prospectar clientes dentro da isenção do imposto de renda. Então, veja o seguinte, se você está do absoluto zero, esse evento é para você. E se você também já advoga, pode ficar por aqui, porque com certeza você vai ver coisas que vão poder te agregar em sua advocacia. Até porque temos que ficar em constante evolução. Pessoal, então aqui eu vou aqui umas informações importantes antes da gente começar realmente nossa discussão na nossa análise técnica. O que acontece? Só lembrando que cada aula, além de você receber um presente exclusivo para poder acelerar a sua advocacia, eu também irei sortear uma matrícula na minha próxima turma do Fórmula IR 614. Pois é isso mesmo. Ao longo desses 4 dias, nós teremos, antes da abertura da turma, já 4 alunos que vão ser contemplados nesse sorteio ao longo do nosso evento, o Mapa da Isenção do Imposto de Renda. Então é de suma importância que você participe de todas as aulas e fique até o final para que possa receber seu presente e poder participar dos sorteios. Aliás, vem aqui uma dica. Se você ainda não está no grupo VIP do nosso WhatsApp, oi? Na descrição da aula está o link para entrar. Perfeito. Olha só, gente, se você ainda não está no nosso grupo VIP do WhatsApp, aqui na descrição da aula tem um link e aí você entra lá para pegar todas as informações e aí pegar as informações sempre em primeira mão, tá? Além disso, nós temos aqui o nosso certificado, que eu quero falar para vocês. Porque como trata-se de um evento jurídico, onde tem horas de análise jurídica aqui, então nós também contemplamos certificado. Sobre certificado, ao longo do nosso evento, eu irei disponibilizar, como eu falei ontem e estou repetindo hoje, tá? 4 números de 2 dígitos, onde irão compor a senha, para que você possa ter acesso ao nosso certificado. Então é importante lembrar que você precisa participar de todas as aulas, pois elas não ficarão gravadas. Ou seja, se você não pegar o código de uma aula, não vai conseguir pegar o seu certificado. Então coloca aí na sua agenda que ontem, hoje, amanhã e finalizando domingo, você tem um compromisso marcado comigo e também com a sua própria carreira. Ok? Vamos lá. Então, o que você vai ver nessas 4 aulas? Então, vamos visualizar aqui. Ontem, nós vimos o tesouro escondido do direito tributário, onde eu falei para vocês com relação ao artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88. Falei para vocês como eu consigo identificar ali aquele cliente. Falei para vocês como é que eu consigo identificar aquela pessoa pelo qual vai ser ali meu possível cliente. E, obviamente, analisamos a questão também das doenças graves previstas ali no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7713 de 88, bem como as decisões do STJ, as interpretações no caso ali. Hoje,
nós vamos ver as estratégias validadas para captar cliente no nicho da isenção do imposto de renda. Então, hoje é o assunto onde eu vou tratar para vocês sobre, como eu digo, a jornada do cliente. Então, veja o seguinte, amanhã, o que nós vamos assistir? O que nós vamos ver? É o mapa para começar a atuar no nicho da isenção do imposto de renda. Nessa aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a atuar nesse nicho e desenvolver sua autoridade, que poucos advogados dominam dentro do âmbito do direito tributário. Porque é um mercado que ainda não está saturado. Amanhã, por exemplo, eu vou tratar sobre a parte processual, como você vai fazer o pedido, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Já no domingo, a nossa quarta e última aula é a rota para você se tornar um especialista no nicho da isenção do imposto de renda. Nessa aula, eu vou falar para vocês também sobre como cobrar honorários advocatícios, como você ali vai poder precificar os seus serviços, bem como te dizer como você se torna um especialista dentro do campo da isenção do imposto de renda. Então, nós temos aqui, agora, o nosso degrau de aprendizagem. O que vem a ser isso? Olha só, falei ontem, mas eu sempre gosto de falar para vocês também. Por quê? Porque para a gente poder saber em que ponto nós estamos dentro de uma escalabilidade. Só que é extremamente importante porque você precisa se contextualizar. Ora, dentro de um universo de pessoas, onde eu me encontro? Onde é que eu estou naquele momento? Isso aqui é extremamente importante para você saber qual é o próximo passo na sua vida, na sua carreira que você vai tomar. Então, por exemplo, aqui nós temos, nesse degrau, se você olhar no primeiro patamar, não tem nada, está em branco. Por que ele está em branco? São aquelas pessoas que nem sabem da existência do nicho da isenção do imposto de renda. Aí nós temos um outro degrau, subindo, que tem o ícone aqui do Instagram. Que quem é? São as pessoas pelas quais consomem. São as pessoas que consomem aqui o meu conteúdo no Instagram, que é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que provavelmente ninguém vê em outro Instagram, porém eu tenho uma limitação, porque o Instagram a gente consegue colocar ali alguns pequenos vídeos, algumas postagens, mas não dá para eu aprofundar um pouco mais num assunto. E aí temos o próximo degrau, que é o mapa, que é esse que você está aqui. Hoje, você faz parte de um segmento muito pequeno, seleto de advogados que quer ter o conhecimento dentro de uma área muito nichada. E aqui no mapa é onde eu já vou te trazer informações mais técnicas, eu vou poder me aprofundar, porque eu vou poder trazer para vocês, como vocês estão vendo, slides onde eu te apresento ali situações reais inerentes ao campo do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. Só que ainda temos mais um ponto. Quem quiser avançar, aí temos o Fórmula. O Fórmula é o meu curso, que, como eu já falei, todo mundo sabe, eu vou abrir esse curso no final do nosso evento aqui do mapa para a isenção do imposto de renda. O Fórmula é um curso completo, que é um curso que eu ensino como advogar e te trazer como um verdadeiro especialista nesse assunto. E por fim, nós temos aqui o nosso último passo, que é uma mentoria exclusiva, que no momento não está aberto. Essa mentoria exclusiva se encontra no momento fechado, que seria quando eu estou do lado da pessoa, do lado do advogado, montando uma estratégia dentro da sua advocacia. Então seria muito mais do que um curso, seria na verdade quase eu pegando a pessoa, colocando como meu sócio e atuando ali lado a lado. Então esse aqui é o nosso degrau. Lembrando que o grupo de pré-matrícula está na descrição aí da aula. Opa! Então olha só, gente, minha equipe aqui está falando que o grupo de pré-matrícula do Fórmula já está na descrição da aula. Então quem quiser entrar para esse grupo de pré-matrícula, quem tiver efetivamente interessado em crescer na sua advocacia, pode entrar ali, se inscrever e pegar as primeiras informações, onde no momento que você se inscrever, inclusive vai trazer consigo todas as bonificações do curso, ok? Então essa aqui é a nossa estrutura, vamos avançar, que a gente tem muita coisa para comentar. Olha só, agora eu quero ver se vocês realmente estão comprometidos. Comenta aí se você já teve aqui essas transformações. Olha só, ontem
o que você descobriu? O que nós visualizamos ontem? O que nós estudamos ontem? Ontem, que foi na primeira aula, nós descobrimos o nicho inexplorado do direito tributário. Nós entendemos a importância de se tornar um especialista, visualizar o que se é possível, sim, viver da advocacia. E confiança para iniciar uma nova área do direito, que no caso é o campo da isenção do imposto de renda. Hoje, quais são as suas conquistas? Que eu sempre digo que eu gosto sempre de contextualizar. As nossas conquistas seriam entender os primeiros passos para iniciar o nosso negócio jurídico, ter uma visão empreendedora sobre a advocacia, entender sobre os processos de captação de clientes, que só vou falar aqui hoje, e também entender a forma detalhada como funciona o funil de vendas. Além disso, também vamos analisar como estruturar um script de sucesso, conhecer a estratégia que te trará clientes todas as semanas, entender a importância da reunião 1 a 1, ou seja, aquela reunião na frente do cliente. Muitas vezes eu sei que a gente tem uma certa insegurança no momento quando o cliente está na nossa frente e principalmente no momento de vender os nossos serviços. Então, isso você vai aprender hoje como fazer, como montar a sua estratégia. Ok? Agora, vamos focar no conteúdo, tá? Vamos focar no conteúdo. Vamos lá. Gente, olha só. Na primeira aula, então eu só vou fazer uma breve revisão do que eu falei ontem para vocês, para a gente pegar o gancho e continuar. Na aula de ontem, que a nossa foi a primeira aula, eu apresentei para vocês o nicho inexplorado da isenção do imposto de renda. E expliquei quais são os passos importantes para começar do jeito certo. Falei sobre os requisitos do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713 de 88. Para você poder começar a criar uma estrutura e segurança no seu negócio. Então, por exemplo, ontem, o que eu falei para vocês? Que nós temos 2 requisitos para identificar ali. O que vem a ser? A pessoa precisa ser aposentada, pensionista ou militar inativo. Além disso, ela precisa ser portadora de uma das doenças elencadas no dispositivo pelo qual eu mencionei. E até disse para vocês que a isenção somente alcança os valores advindos do benefício, ou seja, da aposentadoria, da pensão ou do militar inativo. Então quer dizer que se ele tiver qualquer outro rendimento, não faz parte da isenção do imposto de renda. Então, por exemplo, um indivíduo ele recebe uma aposentadoria, tem um imóvel, aluga para uma terceira pessoa. O valor que ele recebe de aluguel não é isento. Só é o isento que ele recebe da aposentadoria. Então, por exemplo, ele recebe 10 mil de aposentadoria e 4 mil reais de um aluguel. Os 4 mil incide normalmente o imposto de renda. Os 10 mil tem a isenção, tá? E outro ponto importante, que eu também mencionei ontem para vocês, é que a isenção ela não é temporária. A isenção ela vem a ser definitiva. O que isso aqui significa? A partir do momento que eu configuro a presença dos 2 requisitos, a isenção é para a vida toda da pessoa. Não vai ser retirada. Isso é um posicionamento pacífico hoje do STJ. E além do mais, quando eu reconheço, e aí que é o ponto extremamente importante para nós advogados, quando eu reconheço a isenção, significa que a partir do momento que foi considerado que a pessoa preencheu os requisitos, a sentença que julga procedente, que reconhece a isenção, é uma sentença de natureza declaratória. Por esse motivo, ela vai ter o caráter retroativo. Ou seja, se a pessoa já tinha preenchido os requisitos, digamos há 5 anos atrás, eu vou poder recuperar todos os valores até dos últimos 5 anos, ou seja, dos 60 meses. Simplesmente porque a sentença que julga procedente o pedido, como eu disse a vocês, possui uma natureza declaratória. Se é declaratória, ela vem a ser retroativa. Okay? Então, a partir desse momento que eu identifiquei ali a pessoa que me interessa para eu poder vender o meu serviço, aí eu tenho que saber como é que eu vou estruturar, então, todo o meu marketing, toda a minha forma de venda para essa pessoa. Porque, como eu falei para vocês, a partir do momento que eu me especializo, eu sei para quem eu vou vender. E aí eu vou ter que procurar aquela pessoa, buscar
toda estratégia para que eu consiga vender meu produto, meu serviço para aquela pessoa. Então hoje iremos focar numa etapa em que poucos advogados se preocupam. A verdade é essa. Hoje iremos falar no extrajurídico, que muitos advogados ignoram, que é o marketing, empreendedorismo e vendas. Aliás, só para falar para vocês, como a dor não dói só nos olhos do outro, também teve ali nos meus olhos. Por quê? Eu também ignorava. Por muito tempo, eu seguia a estrutura antiga de prospecção, que era aquela estrutura offline, que quase não me trazia retorno. E quando trazia, geralmente era uma demanda que para mim não era qualificada. Foi então que aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e marketing. E nesse momento eu tive uma virada de chave na minha carreira. E tudo mudou para mim. Aí eu passei a ter clientes todos os dias entrando em contato comigo de forma 100% automática, ou seja, automatizada. Mas diferentemente de mim, e diferentemente, se vocês se lembram do meu amigo que eu contei ontem ali para vocês, o Jorge, você não precisa passar a esperar 11 anos para formular sozinho suas estratégias. Hoje, existe a oportunidade de você não precisar escolher um nicho extremamente concorrido, ter que ser um super advogado para ter um sucesso. Hoje você tem a oportunidade de usar as minhas estratégias, que são todas já validadas, e ainda atuar no nicho com baixíssima concorrência, que é a isenção do imposto de renda. Eu estava lendo uma pesquisa antes de montar essa aula, só para vocês terem uma ideia, que o maior medo de vocês, que quando a gente mandou para vocês uma pesquisa, e o maior medo de vocês está aqui, olha, veio aqui a resposta, que seria fracassar, estagnação, clientes, falta de clientes, abandonar a advocacia por falta de dinheiro, não saber fazer um bom trabalho, erro técnico. Essas aqui são as principais respostas que nós recebemos no formulário que a gente pediu para vocês responderem no ato da inscrição aqui para o mapa. Em cima disso, dá para perceber qual são a dor que você sente, principalmente a sua dificuldade no dia a dia, quando você está ali no campo de batalha. Eu sei que você se sente muitas vezes perdido e não sabe muitas vezes por onde começar nessa jornada do direito. Como eu disse, eu já fui assim e não sabia como usar o marketing ao meu favor. Eu achava que precisava apenas ter um site com a logo do meu escritório e o meu nome ali comercial. E lá apresentar tudo o que eu faço. Gente, tudo isso está errado. Essa forma de fazer marketing serve para nada. Eu achava que para ter um resultado diferenciado eu precisava ficar apenas postando um blog no meu site e esperava de alguém me achar lá na internet fazendo pesquisa, achando assim do nada. Não estou aqui para falar que isso às vezes não dá certo. Pode até dar, mas o percentual é muito pequeno. Eu, na verdade, achava que a única forma de divulgar o meu site era ter a minha, como eu digo, URL, www.renelongo.com, e ter um cartão de visita e esperar que alguém fosse aparecer. E com isso, eu já me considerava um advogado, na verdade, super moderno, diferenciado. Mas hoje, eu vou te entregar as estratégias que eu digo são matadoras para poder você revolucionar sua advocacia. Ou seja, estratégias modernas. Porque isso que eu falei para vocês, ter um site genérico, colocar minha logo, esquece. Isso aqui é só perfumaria. Isso aqui é só para deixar ali bonito, mas não serve para nada. Estratégia de prospecção de cliente, isso aí não se aplica. Ok? Então vamos lá. Como é que você vai conquistar então os seus primeiros clientes? Como é que você vai fazer com que esses clientes possam chegar até você? Então, a partir disso, nós vamos aqui montar uma estratégia que eu vou montar aqui para vocês. O que é? Divulgar e vender o seu serviço. Hoje você vai aprender o passo importante, que é como construir uma nova fonte de renda no campo das isenções do imposto de renda.
Então, olha só, gente, é aqui que eu vou falar para vocês é o pulo do gato. Eu vou ensinar coisas que você não aprende na faculdade. Porque na faculdade a gente vai aprender, pode até aprender direito tributário na própria faculdade, que eu acho difícil, mas você pode ter até ouvido falar na isenção do imposto de renda como um ponto lá do direito tributário. Mas o que eu vou te falar aqui não é sobre direito, é sobre advogar. E para advogar, você precisa saber estratégia de marketing, empreendedorismo e vendas. E isso é extremamente importante. Então, para se ter resultados, primeira coisa, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que mudar o seu mindset. Pensar como um empreendedor. A mudança de mentalidade começa com planejamento, foco e execução. Então, primeira coisa que eu sempre digo, gente, você tem que planejar, ter foco e executar. Aqui eu estou te dando o caminho. Mas se você também não se dedicar, não adianta nada, não tem nada que eu possa fazer. Eu vou te mostrar o caminho, porém, quem vai ter que percorrer não sou eu, é você. Então, para isso, eu preciso que você esteja comigo, eu preciso que você se esforce. Porque sem suor não há resultado. Então você só alcança, se você quer alcançar uma vida extraordinária e viver bem da advocacia, tem que pagar o preço da disciplina, não tem jeito. Você só alcança resultado se você tiver foco e disciplina. Então, a partir daí, eu sempre gosto de falar essa frase aqui, que é o seguinte: lembrar-se que resultado positivo, muitas vezes, não é sobre o talento, mas sim sobre a dedicação. Como eu disse antes, planeje, procedimentos padronizados. Isso faz com que você não perca tempo pensando no que fazer. Execute como planejado. E a repetição é que vai te levar à excelência. Daí eu vou puxar para vocês uma frase também impactante de um grande justo filósofo, Aristóteles. Olha o que Aristóteles falava. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas sim um hábito. Se no meio do caminho der algo errado, aparecer um problema, não desista, corrija. Jamais saia do foco. Veja por que você errou. Verifique qual é o que está te travando para você solucionar esse problema e avançar. Obstáculos foram feitos para você ultrapassá-los. Então volte sempre ao planejamento. Veja o que você quer e execute com as devidas correções. É difícil? Lógico. Pois se não fosse difícil, todo mundo conseguiria. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. Seja forte. Isso aqui é uma mensagem que eu trago para vocês para a gente poder começar aí sim entrar dentro de uma análise e, como eu falo, se olhar no espelho e falar: cara, se os outros advogados conseguem, se você viu que tem um advogado que conseguiu, por que você não pode conseguir também? Ninguém é melhor do que ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Resultados vêm de disciplina, de foco. Não é porque um é melhor do que o outro, não é porque um teve mais sorte do que o outro. É foco e disciplina. Ponto final. Vamos lá. Gente, então agora vamos ao nosso conteúdo técnico extrajurídico, como eu disse que eu queria falar com vocês, tá? Então nós temos aqui, hoje, o nosso assunto vem a ser a jornada do cliente, que é desde o momento da descoberta até o fechamento do contrato. Se você observar aqui, o que nós temos? Nós temos um funil que você precisa, no primeiro momento, entender o que vem a ser esse funil. Onde eu coloquei atrair, converter, relacionar, vender e obter cliente. Isso aqui significa o seguinte: esse funil de vendas, você precisa, primeiro, aparecer por um maior número de pessoas. Desse número de pessoas, vamos imaginar o seguinte, que você apareça para 1000 pessoas. De cada 1000 pessoas que você aparece, digamos que a metade, 500, vão se interessar pelo que você falou. Não necessariamente vai ser seu cliente, só se interessou. Foi lá, olhou ali o que você falou
E alguns que vão se interessar, outros vão começar a interagir. Dizer o seguinte, pô, olha só, gostei aqui do teu assunto. A partir do momento que a pessoa passa a interagir, ela passa então a se relacionar. Ela passa a ser o que a gente chama de lead. E no momento que ela começa a se relacionar, é o momento que eu começo a aplicar a minha técnica de venda, justamente para eu poder vender a oportunidade e transformar aquela pessoa que era totalmente desconhecida no meu cliente. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade que eu tenho que ter para montar uma estratégia. E essa estratégia, como é que eu posso visualizar? Se dá da seguinte forma. Nós temos aqui o ciclo de vendas que eu quero que vocês entendam. O que vem a ser isso aqui? Existem 3 tipos de cliente que nós podemos ter. Tem aquele cliente que conhece o problema e quer já a solução. Tem um cliente que conhece o problema, mas fica ali procrastinando. Ele sabe que tem um problema, mas ele mesmo fica enrolando para resolver o problema dele. E tem aquele que nem sabe do seu problema. Aquele cliente, aquela pessoa. O que acontece? E tudo isso muda a estratégia de marketing. Nesse primeiro momento, eu não estou falando em vendas. Eu estou falando no marketing, que é o que é marketing? É atração. A partir do momento que aquela pessoa se conecta comigo, aí eu parto para a venda. Enquanto ela não se conectou, eu estou só no marketing. Então, dessa forma, significa o seguinte. Se eu tenho pessoas que já conhecem o problema e quer a solução, ou pessoas que conhecem o problema, mas ficam ali enrolando, mas ele tem a consciência dali do seu problema, essa pessoa eu vou fazer um marketing que a gente chama de marketing de busca. O que significa isso? É a pessoa que vai estar lá no Google, por exemplo, já conhece o seu problema e fica pesquisando. Então ali, por exemplo, um aposentado vai lá no Google e coloca isenção do imposto de renda, por exemplo, de aposentado. E aí é o momento que eu tenho que aparecer. Porque essa pessoa já tem a consciência. Ao passo que, se essa pessoa não tem a consciência, não sabe do problema, então eu tenho que conscientizar essa pessoa. Aí eu tenho que realizar o que a gente chama de marketing de conteúdo. Esse marketing de conteúdo é o que a gente faz, por exemplo, nas redes sociais. Informando, por exemplo, eu chego e digo, olha, você sabia que você poderia ter direito à isenção do imposto de renda caso você seja um aposentado, pensionista ou militar inativo que seja portador de alguma dessas doenças? Então a pessoa não está procurando. Só que você, pum, aparece ali na rede social. Aí no momento que ela lê, ela diz, peraí, deixa eu ver como é que é isso que eu não imaginava que eu tinha esse direito. Então nesse momento, significa que você tem que conscientizar do problema e apresentar soluções para ela. Dizendo, olha, você que é aposentado, pensionista e é portador de uma doença, o que você fez? Apresentei o problema. E aí eu chego e digo, sabia que você tem direito à isenção do imposto de renda? Eu te trago a solução. Nesse momento eu tenho que trabalhar com a emoção da pessoa. Ao passo que quem já tem a consciência do seu problema, que onde eu vou fazer o marketing de busca, onde eu vou fazer, por exemplo, lá no Google, eu vou ter que trabalhar mais a razão. Aí, nesse momento, eu já passo para as considerações da venda e mostro que se ele não fechar comigo, ele está fazendo a opção errada. A análise errada dele é não fazer nada. Até porque ele pode estar procrastinando e perdendo dinheiro. Então, tudo isso são estratégias de marketing pelo qual eu utilizo com o objetivo de fazer com que, ao final, aquela pessoa tenha o desejo, a decisão de compra. Nesse momento, quando ele faz a decisão de compra, eu disse, pronto, fechei o meu ciclo. Essa pessoa passou a se tornar o meu cliente. Mas como é que toda essa estratégia que eu acabei de mencionar para vocês, eu consigo aqui colocar em prática? Como é que é a estrutura dela? Vamos lá. A partir do momento que eu identifiquei o meu cliente, como é que ele é, se ele tem a consciência ou não dali do seu problema, eu vou montar a estratégia que vem a ser. Partindo do que eu vou dentro de quem tem a consciência, tá? Que é o que eu vou tratar aqui hoje com vocês. Então eu tenho pesquisa no Google, encontrando uma landing page, que eu coloquei aqui, encontrando uma landing page, e até
entrando em contato com você por WhatsApp ou e-mail. Na prática, 99% das vezes vem a ser via WhatsApp, que hoje é um aplicativo extremamente mais funcional e mais dinâmico, até mesmo do que e-mail, tá? Então, olha só, eu tenho pesquisa do Google, landing page, uma landing page de alta conversão e ele entrando em contato comigo. Como é que vem a ser isso? Então vamos aqui analisar ponto a ponto essa estrutura geral, que no primeiro momento eu mostro para vocês essa visão macro, para depois a gente fazer uma análise micro. Então olha só, o que é uma landing page? Isso aqui é um ponto fundamental, porque muita gente acaba falando, landing page é um site. É um site? É. Mas é um site com conteúdo já definido, um conteúdo estratégico. Como eu falei há pouco, a landing page é parte fundamental no processo de prospecção da sua prospecção para ser automática e de forma 100% digital. É uma página, como eu disse, que tem um único tema e um único objetivo. Não caia na besteira de querer divulgar outros serviços que você não faz, que você faz no seu escritório. Então, por exemplo, digamos que você está aqui no campo da isenção do imposto de renda. Mas é óbvio que você tem outros serviços que você presta. Você presta serviço, por exemplo, na advocacia previdenciária, no teu escritório atua. Tem gente que atua ali, por exemplo, no âmbito do consumidor, reconhecimento de uso capião, contratos. O que as pessoas às vezes fazem? Elas pegam uma página, um site, colocam todas as informações e resolvem patrocinar. Sabe o que vai acontecer? Vai rasgar dinheiro. Porque não vai conectar, não é o que a gente chama de uma página de alta conversão, não conecta com a pessoa que está pesquisando. Então, como eu falei, você tem que ter, tem que ser um especialista. Então, se você, por exemplo, olha só, meu escritório presta 3 serviços. O que eu digo? Tenha 3 landing pages. Não tenha uma só para tudo. Mas eu quero uma ficar mais fácil, mais econômico. Tá, mas você não vai converter, então não adianta de nada. Você vai rasgar dinheiro. Você tem 10 serviços no seu escritório, de forma específica, especializada. Então, se você quer divulgar, tenha 10 landing pages. Eu vou começar com isenção do imposto de renda. Perfeito. Faça só a isenção do imposto de renda e fale só sobre isso. Nessa página, então, nós vamos construir um fluxo de informações com o objetivo de conectar e qualificar o possível cliente. Eu sei que essa parte, ela realmente parece mais complexa. Mas é por esse assunto que foge muito a estrutura do conhecimento de muitas pessoas. Porém, gente, é necessário desenvolver o nosso processo de prospecção. Pensando nisso, até em toda essa dificuldade de fazer uma landing page, porque é o seguinte, gente, você vai dizer, poxa, mas eu estou saindo muito da minha área. Só que não tem jeito, o advogar, a gente requer treinamentos e habilidades, como eu falei para vocês, extrajurídicas. E pensando nisso, até para você desenvolver de uma forma melhor, quando eu fiz o Fórmula, que é o nosso curso, o nosso próximo degrau, eu fiz questão de trazer uma pessoa que ela é especialista em marketing digital. E vai gravar, que no caso é o William, ele vai gravar módulos ensinando para vocês etapa por etapa, de forma bem mastigada, de como fazer uma landing page. Você já vai receber ali um modelo já pré-pronto, onde ele vai te ensinar e você só vai ali fazer ali a inserção das informações para poder customizar de acordo com a sua logo, o seu nome, a sua cor. Às vezes a tua advocacia você escolheu uma cor padrão ali. Então tudo isso você vai poder customizar e está dentro do curso do Fórmula. Por isso que eu sempre falo, o Fórmula é muito mais do que um curso. Ele é um treinamento que te ensina tudo para que você precisa para poder mudar a sua advocacia. Eu nunca falei isso aqui abertamente. O que eu vou falar agora. E sempre foi um conteúdo exclusivo do Fórmula. Então vamos lá. Vamos lá que eu quero comentar aqui com vocês. Como é que é a estrutura
de uma landing page? Gente, a landing page ela é construída em blocos. Então eu quero mostrar aqui para vocês. O primeiro deles corresponde ao cabeçalho. É a apresentação. Nesse bloco, a gente tem que chamar a atenção da pessoa para poder gerar um desejo ao tal benefício. Se você não observar, aqui eu não fico falando, ó, Renê, Longo Advocacia, eu não falo Renê, advogado tributário. Não tem nada. No cabeçalho, pessoa, por exemplo, qual é a ideia aqui? Pessoa está com desejo, sabe dali do seu problema e muitas vezes vai pesquisar na internet. Beleza? Tá lá no Google. Aí, na hora que aparecer isenção do imposto de renda, pum, apareceu ali a minha página patrocinada, tá? Que a gente tem que pagar para poder aparecer ali no Google. Na primeira etapa. Senão você fica ali no limbo no meio de todo mundo. O objetivo é você se destacar. Por quê? Quanto mais você aparecer, mais chance você tem de converter. Então apareceu ali, a primeira coisa quando a pessoa vai acessar teu site, ela vai, pum. Aí aqui está escrito, ó, sabia que você pode ter direito à isenção do imposto de renda? Cara, a pessoa já está pesquisando isso. Ela lê uma página com essa pergunta, tu acha que ela não vai continuar lendo? Tu acha que ela vai sair daqui? Não vai. Porque isso aqui vai instigar a curiosidade dela. Essa parte também tem como objetivo excluir quem não faz parte do teu público-alvo. Se a pessoa não está procurando isenção de imposto de renda e por acaso caiu aqui, ela nem continua, já sai. Agora, se você fala em isenção do imposto de renda, ela diz, opa, peraí, deixa eu ver, porque isso aqui não interessa. Eu me qualifico numa dessas hipóteses. E a partir, então, desse momento, a gente vai para a etapa que a gente chama de descoberta. O que é descoberta? É a nossa etapa onde eu explico um pouco melhor como funciona e começa a dar detalhes da lei. Então aqui, se você observar, o que eu tenho aqui nessa descoberta? Eu já digo, olha, conheça a Lei 7713 de 88 e quais doenças são elegíveis. Isso aqui é extremamente importante, levando em consideração que a pessoa, peraí, falou sobre isenção, eu tenho uma doença, deixa eu ver se eu tenho uma dessas doenças que está aqui nessa lista. Aí quando ele clicar aqui, vai aparecer o rol das doenças. E um ponto importante aqui, que eu sempre falo, que essa estrutura é o que a gente chama de landing page de alta conversão. Por que de alta conversão? Se você observar, eu não estou falando nenhum outro assunto que não seja isenção do imposto de renda. Ele é específico. Então, quem está procurando isso que eu falo é separar o joio do trigo. Quando entra uma pessoa ali, ela só vai ficar se ela tem interesse. Então, eu estou trazendo para mim pessoas qualificadas. Isso é estratégia. É estratégia de marketing, como eu mencionei aqui para vocês. Daí, que é um ponto importante, é que aqui eu sempre trago uma CTA na minha landing page. O que é essa informação aqui? Entre em contato. Para mais informações, nossa especialidade é ajudar você. E detalhe importante, você pode até me perguntar, mas esse tipo de marketing viola alguma norma de ética da OAB? Eu digo não. Porque, inclusive, a OAB ela permite que a gente possa fazer marketing patrocinado desde que tenha conteúdo informativo. Se você não observar, em nenhum momento eu estou dizendo aqui, olha, vem fazer aqui isenção com imposto de renda que eu te garanto. Primeiro que a gente não pode prometer resultado. E segundo, eu não estou aqui dizendo que eu estou vendendo o meu serviço. Eu estou dizendo, ó, entre em contato para maiores informações. É lógico que eu estou vendendo meu serviço, mas eu não falo de cara. Então isso aqui está de acordo, coadunado com o Estatuto de Ética da Ordem. E eu sempre deixo em contato. Aqui é obrigatório ter, como eu falo, um botão que leve a pessoa sempre a entrar em contato comigo, como esse aqui, que é o botão do WhatsApp também. Porque qual é o meu objetivo? Que a pessoa me encontrou, leu meu conteúdo, começou a se conectar, só que eu preciso que ela efetivamente entre em contato comigo. E a partir do momento que ela entra em contato comigo, aí muda de plano. É esse meu objetivo, é fazer aquele, como eu disse, funil, que eu expliquei no início daqui da nossa aula.
E aí observa o seguinte, chegou ali, também a gente vai falar sobre as doenças, até para a pessoa se identificar. Aí eu coloquei aqui, ó, cardiopatia grave, cegueira, câncer, esclerose múltipla. Sempre tento colocar de uma linguagem mais leiga possível, porque eu não estou falando para advogados, eu estou falando para pessoas que são aposentados, pensionistas ou militares inativos de qualquer área. Então isso aqui é extremamente importante que a pessoa ela consiga se identificar com o que eu estou mencionando aqui. Então, tudo isso é descoberta da pessoa dentro da landing page. Veja como isso aqui é extremamente objetivo, direcionado. Além disso, na landing page tem que ter, que é importantíssimo, falar um pouco sobre nós. Isso aqui, se você observar, eu tirei aqui print, estou mostrando para vocês a minha landing page. Porque o que eu vendo é o que eu faço na prática. Eu não estou aqui simplesmente vendendo curso para vocês. Eu advogo. Eu advogo e sou especialista no campo da isenção do imposto de renda. E essa aqui é minha landing page, onde eu coloco minha cara a tapa no campo de batalha. Aqui eu tenho um vídeo que eu gravei. É um vídeo de 1 minuto, bem pequeno, falando exatamente o que eu acabei de mencionar para vocês. Eu chego no vídeo e digo o seguinte, ó, você que é aposentado, pensionista, militar inativo, portador de doenças, sabia que você tem direito à isenção do imposto de renda? Caso você seja portador de algumas dessas doenças, caso você ainda tenha uma dúvida, entre em contato com a minha equipe, que nós estamos aqui para te auxiliar, explicar, tirar qualquer dúvida de você. Então, um texto, um videozinho, mais ou menos nesse sentido, onde eu explico para vocês e digo que nós somos especialistas, mostrando aqui uma autoridade. Porque é muito importante você falar que você é especialista, porque você está atuando só naquela área. A pessoa, veja o seguinte, é igual aquela ideia. A pessoa está doente. Ah, eu tô com um problema, por exemplo, tô com uma arritmia. Aí ela começa a procurar médico. Aí tem ali um clínico geral e tem um cardiologista. Tu acha que ela vai com quem? Um cardiologista. Então, por esse motivo, você também tem que se identificar como um advogado especialista. Então, isso aqui é extremamente importante. E sempre na tua landing page tem que estar presente ali a forma como as pessoas possam entrar em contato. Inclusive, eu deixo aqui em contato, eu deixo aqui um formulário, se a pessoa quiser preencher. Tem gente que me manda pelo WhatsApp, porque eu sempre deixo o ícone do WhatsApp flutuando. Então, para onde a pessoa for, o ícone vai junto. Que é justamente dizendo, ó, eu tô aqui, pode me procurar. Mas tem gente que ainda assim não gosta, prefere mandar um formulário. Então deixo aqui um campo do meu site, da minha landing page aberto, esse formulário, com telefone, com meu endereço. Tanto é que eu estou colocando para vocês, minha cara tá, estou colocando aqui, ó, tem um telefone do meu escritório, tem o e-mail do meu escritório e tem o endereço do meu escritório. Tudo aqui. Então hoje, em dia, só para vocês terem uma ideia, recebemos poucas pessoas, na verdade, desses formulários. Mas sempre é importante dar essas opções. Porque, como eu falei, 99% das hipóteses vão vir, ou seja, dos contatos, vão vir pelo WhatsApp. Isso aí, inclusive, eu já tenho uma equipe que eu treinei para poder fazer esse atendimento diretamente via WhatsApp. Ok? E aí, um ponto importante que eu preciso explicar aqui para vocês é com relação da landing page, até porque você vai ter alguns custos, que não é alto, não é nada absurdo, mas é importante você saber a diferença de domínio e hospedagem, tá? O que acontece? Domínio é o endereço do seu escritório digital. Por exemplo, o meu é www.longdinisadvocacia.com.br. Então, quando, por exemplo, as pessoas forem encontrar meu escritório, é esse aqui. O custo que eu estou até colocando aqui para vocês com relação a ter esse domínio fica entre 40 a 70 reais por ano. Isso aí você vai no Registro BR, não é isso? Isso. Você vai lá no Registro BR, se você quiser, pode até procurar ali, Registro BR no Google, vai aparecer. E lá tem lá uma tela que você vai colocar o nome, porque você escolhe o nome. Se alguém já tiver o nome que você escolheu, aí você pode criar uma variação
até achar uma hipótese em ter um nome, porque todo mundo tem que ter um nome, um identificador, e o nome é seu exclusivo, tá? Então isso é domínio. Já a hospedagem, como eu digo, é a sua sala. É aqui onde o servidor, onde nós guardamos as informações da sua landing page. Ou seja, você vai pegar a sua landing page, ela vai estar hospedada onde? Ela precisa estar num local. Esse local que vai abrigar é o que a gente chama de hospedagem. E o custo dessa hospedagem varia de 30 a 50 reais por mês, dependendo dali da empresa com que você esteja negociando. Mas é importante você saber essa diferença. Agora que você já sabe, então, tudo que precisamos sobre a landing page, vamos avançar, porque agora vamos para a nossa próxima etapa, que é a do Google Ads. Gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Google Ads é uma ferramenta para fazer anúncios online nas plataformas de conteúdo que pertencem ao Google. Então aí entra YouTube, Google Shop, rede de pesquisas, entre outros. Eu utilizo a rede de pesquisas, que é onde realmente está ali o advogado, ele pode atuar. Inclusive, a rede de pesquisas está conectada com as regras da OAB. Tá? Então é onde eu utilizo essa rede de pesquisa. O que é a rede de pesquisa? É quando a pessoa entra ali no Google, vai pesquisar para a isenção do imposto de renda, vai aparecer lá os anúncios. Isso é rede de pesquisas. Ok? E é onde é que aparece, que eu estou mostrando aqui para vocês. É exatamente os anúncios que funcionam muito bem esse tipo de anúncio. Se você observar, aqui eu dei um exemplo bem genérico aqui. Então se você observar, ó, sapatos e bolsas chutes, e aqui do lado aparece anúncio, anúncio, anúncio. O que significa? Que essas pessoas, embora sejam de outras áreas, só trazendo aqui para vocês como exemplo, são pessoas que pagaram para aparecer. É como eu digo, o Google, pensa numa cidade onde você tem avenidas, tem ruas, ruas movimentadas e ruas desertas. E avenidas extremamente movimentadas. Quando você, por exemplo, vai para o escritório físico, qual é a tendência? O que você quer? Colocar o seu escritório numa avenida com muito fluxo de pessoas, para justamente aparecer. Só que como nós estamos atuando no digital, nossa avenida é onde? É no Google. Eu tenho então que aparecer para o maior número de pessoas possíveis no Google. Só que o Google diz o seguinte, ó, se você quiser aparecer em primeiro lugar, você vai ter que me pagar. Tudo vai ter um custo. Então você tem que pagar o Google justamente para poder aparecer. E é aqui onde vai estar o que a gente chama de Google Ads. Tá? Tudo vai aparecer, são anúncios. Sobre esse tema, então, a chance de vir no pessoal que tem interesse é muito grande. Por quê? No momento... Opa, me esbarrei aqui. Então vamos lá. No momento que vai aparecer aqui as pessoas, por exemplo, isenção do imposto de renda, pesquisou ali, apareci como anúncio, qual é a tendência? Pessoa, ela, clicar em um desses três. Então esses três aqui estão extremamente ranqueados. Agora imagine se você, por exemplo, vai lá, está na terceira página, na quarta página do Google. Qual é a chance de alguém entrar em contato com você? Quase nenhuma. Então por isso que eu falo, usando o Google Ads junto com a landing page bem construída, vocês vão fazer um combo perfeito para poder atrair clientes. Essa é a estratégia que eu e meus alunos utilizo para conseguir clientes todas as semanas. De vez em quando, eu entro aqui no Google e até faço pesquisa de isenção do imposto de renda. Aí quando eu vejo, essa landing page é do meu aluno. Eu reconheço o nome. Ah, foi fulano. Porra, o cara é meu aluno. Mas vejo, eles não são concorrentes. Eles são parceiros. Por quê? O campo de atuação é muito grande, gente. Eu não dou conta de todo mundo. É muito cliente. Então aqui significa o seguinte. Ah, mas professor, quando eu vou fazer anúncio, como é que eu faço? O que é melhor? Eu fazer o anúncio dentro de uma região, dentro de um horário? Eu sempre falo o seguinte, gente. Quando você vai fazer o anúncio, pelo Google Ads, você inclusive pode programar para aparecer aqui patrocinado no teu horário de trabalho,
Porque imagine, por exemplo, se você anuncia 24 horas, você não vai ter aquela pessoa que não dorme, tá lá 2 da manhã pesquisando isenção do imposto de renda e olha só, gostei dessa página, vou entrar em contato. E aí vai entrar em contato com você de madrugada. Obviamente, porra, ninguém vai ficar respondendo cliente de madrugada. Nós também temos vida. Não é só advocacia. Então você tem como se programar para aparecer na hora. Para vocês terem uma ideia. Eu anuncio de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. É a hora que aparece. Se você procurar depois, e durante dias úteis, segunda a sexta, dias úteis. Então, quer dizer, fins de semana e feriados, se você procurar lá a isenção, eu nem vou aparecer. Tô lá para baixo. Porque não me interessa, nesse momento eu não tô aqui buscando cliente. Porque senão, quando você anuncia, toda hora aparece cliente. E é aquela tua história. No momento que o cliente entra em contato com você, você tem que responder. Não adianta ele chegar, mandar uma mensagem para você, aí, por exemplo, hoje é sexta-feira, feriado. Aí você, não, segunda-feira eu respondo. Gente, segunda-feira, ele nem vai se lembrar que mandou mensagem para você. Então, toda técnica de venda, você tem que estar ali, direto, junto com ele. Perguntou, tem que responder o mais rápido possível. É assim que eu faço. É lógico que eu tenho, no próprio WhatsApp, você tem como programar que quando você não está no teu horário de atendimento, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, nesse momento, nós não estamos atendendo, que o nosso horário de atendimento é das 8 às 17 horas, mas assim que voltarmos, por exemplo, a atender, entramos em contato o mais rápido possível. Não é o melhor dos mundos, mas é algo possível sim de você colocar e dar pelo menos uma resposta para a pessoa saber e dizer o seguinte, pô, eu mandei uma mensagem, eu recebi essa resposta, bem, posso tentar aguardar. Mas o ideal é sempre responder o mais rápido possível, tá? E aí o que acontece? Uma vez a pessoa entrando em contato, eu estou ali no meu horário de trabalho, a gente já parte para a técnica de vendas. Nesse momento, já saí do marketing, entrei na venda porque a pessoa já se conectou comigo. E aí eu estou dando aqui para vocês um exemplo de um cliente que chegou comigo. E aí a gente começou aqui a fazer o atendimento via WhatsApp. Geralmente é assim, boa tarde, doutor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Aí eu digo, opa, beleza, já sei que essa mensagem veio do site porque já está configurado no WhatsApp Business. Então, toda vez quando você for atender cliente, utilize o WhatsApp Business, porque ele traz para vocês uma configuração melhor e deixa o seu atendimento mais profissional do que o WhatsApp comum, tá? Então, aqui eu coloquei, olá, boa tarde, qual é o seu nome e como posso te ajudar? Então, a primeira coisa que eu falo é perguntar o nome da pessoa, porque, gente, venda é conexão, é relacionamento. Todo mundo se sente bem quando é chamado pelo nome. Você já foi numa loja onde o vendedor, ele sempre pergunta, qual é seu nome? E aí ele começa a te chamar. Por que ele faz isso? Porque ele quer ter uma conexão com você, ele quer quebrar aquele gelo, aquela barreira de entrada. E para esse motivo ele sempre pergunta. Claro, tem um vendedor que é chato pra caramba, mas é fato que se você for numa loja, para uma loja onde você percebe que ali tem uma técnica de venda, um treinamento, as pessoas, a primeira coisa que vai te perguntar é o nome. É o que a gente vai fazer aqui. Pensa que você é a loja que vai vender o seu produto. E qual é o seu produto? É o seu serviço. Então, por isso eu perguntei, qual é o seu nome? Aí ele fala, me chamo João Carlos. Aí eu falo, prazer, João Carlos, como posso te ajudar? Aí ele disse o seguinte, sou aposentado por invalidez e gostaria de saber se há possibilidade de ter isenção do imposto de renda. Aí eu coloquei, seu Carlos, a lei dá um leque de possibilidade da isenção do imposto de renda. Primeiramente, precisaria saber qual enfermidade o senhor sofre para poder encaixar. Já se falou que é aposentado, sei que ele preencheu um requisito. Aí eu tenho que saber se ele vai preencher o outro requisito, que é de uma das doenças graves dali. E aí ele me diz, cardiopatia em estado grave. Aí eu falei, opa, fechou aqui os requisitos. E aí eu venho e digo, seu João, vou enviar um áudio para te explicar de uma forma mais clara sobre o seu caso. Pode ser? Qual é o objetivo aqui? Gente, quando eu envio um áudio,
eu quebro aquele gelo, porque só mensagem, muitas vezes, ainda cria uma certa barreira. Não esqueça o seguinte, quando a pessoa está na internet, faz a pesquisa, ainda há muita desconfiança. Ah, pô, será que são um site que tem algum golpe, alguma coisa estranha? As pessoas não conhecem. Então, a partir do momento que eu vejo que ela preencheu os requisitos, eu passo a enviar áudios, porque ela percebe que ali não é apenas um robô. Pode até ser, porque tem áudios que você consegue já deixar gravados, depois você só envia. E aí a pessoa, escutando pelo áudio, ela passa a ter mais confiança em você. Porque você diz, olha, eu sou um especialista, então qual é meu objetivo? Eu quero te ajudar. E aí, num desses áudios, qual é meu objetivo aqui? É trazer ela para uma reunião virtual. Eu não vendo ainda nesse momento. É aquela tua história. Eu vendo sem apresentar que eu estou vendendo. Então, nesse momento no WhatsApp, eu sempre digo o seguinte, ó, não é o momento que eu vou vender. Mas eu quero o quê? A partir do momento no WhatsApp, eu consigo saber se a pessoa ela pode ser ou não efetivamente um cliente meu. A partir do momento que eu vejo que ela pode ser um cliente, então aí eu atraio ela para uma reunião virtual, que é aquela reunião onde eu posso fechar uma venda. Porque veja o seguinte, quando se fala em venda, o que é uma venda? E aí eu quero colocar para vocês dois pontos bem importantes, para você se situar. Existe o que a gente chama de venda simples e venda complexas. A venda é a troca de um produto ou serviço por dinheiro. No caso da isenção do imposto de renda, é uma venda simples, que eu até coloquei aqui, ó, aquela venda que pode ser realizada na hora. Basta uma reunião para convencer o cliente a fechar o negócio. Exemplo, a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque não demanda muita atividade complexa. Então, o nível de convencimento que eu vou colocar ali, ele é pequeno, não me gera um desgaste muito grande. Diferentemente de vendas complexas. Vendas complexas seria, por exemplo, eu estou vendendo uma recuperação de crédito para uma pessoa jurídica. Gente, eu tenho que fazer várias reuniões. Não basta apenas uma. Reunião com o diretor X, diretor Z. E aí isso demanda um desgaste muito maior. Então até coloquei aqui, ó, vendas complexas. É aquela que precisa de vários processos e metodologias para que funcione. Ou seja, precisa de várias reuniões para o fechamento. O serviço costuma ser mais difícil de entender e o preço mais alto. Isso faz com que o cliente queira saber mais sobre os benefícios da compra antes de bater o martelo. E aí até coloquei como exemplo, serviços jurídicos para pessoas jurídicas, como recuperação de crédito e planejamento tributário. Só que planejamento tributário é uma venda extremamente complexa. Não é simples. Então você precisa de várias reuniões. Na isenção do imposto de renda, você precisa só apenas de uma. E aí eu sempre falo o seguinte, estou lá, como é que eu vou convencer o cliente a ir para uma reunião? Para eu poder vender. Eu não digo que eu vou vender. Eu chego e digo o seguinte, ó, seu João, Dona Maria, seu caso aparentemente se qualifica como uma das hipóteses da isenção do imposto de renda. Mas para fazer uma análise mais detalhada, eu vou pedir para que você agende comigo, ou então eu falo com um dos meus especialistas em isenção do imposto de renda, uma reunião sem compromisso, uma reunião rápida em 15 minutos para poder te atender da melhor forma possível. Não vai ter custo nenhum. Por que que acontece? A partir do momento que você diz que é rápido, não vai ter custo, a pessoa ela vai. Ela vai se sentir atraída para ir para essa reunião. Por que que acontece? Se eu tento vender ali pelo WhatsApp, meu percentual de conversão ele é baixo, não é alto. Muita gente tenta vender ali pelo WhatsApp. Qual é a consequência? Você vai vender, vai ter um percentual baixíssimo. Quando você atrai a pessoa para a reunião, aí é diferente. Por quê? Na reunião virtual, onde vai ser aquele contato, a pessoa está me vendo, é o momento pelo qual eu vou vender a minha autoridade. E detalhe, essa reunião eu faço, como eu digo, pelo computador, consigo atender qualquer pessoa do Brasil. E para você ter uma ideia, eu atendo em grande parte, você está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu escritório, meu home office. Eu atendo aqui. Se você perceber, quando eu falei para vocês que eu fiz aquele vídeo, eu fiz aqui. Eu tenho meu escritório físico? Tenho. Mas eu pouco vou. Porque eu consigo atuar de casa. Então isso é uma grande
possibilidade, o campo da isenção do imposto de renda, porque ele te dá uma liberdade geográfica. Você pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Então eu estou aqui. Às vezes eu faço uma reunião, viajo muito também, em hotéis. Basta eu ter uma câmera e abrir aqui o meu computador. E a partir do momento que a pessoa entra na reunião, aí eu começo a fazer o meu script de vendas. A pessoa não sabe, mas eu já tenho tudo scriptado. E detalhe, eu já sei, quando eu vou para a reunião, eu já sei o valor do preço que eu vou cobrar. A minha precificação, meus honorários. Eu nunca vou para uma reunião de fechamento de contrato sem saber o que eu vou falar e o quanto eu vou cobrar. Já está tudo já pré-determinado. Todos os meus procedimentos já estão padronizados. Então, olha só. Gente, nesse caso, quando eu tenho aqui esse script de atendimento, o que vem assim? Primeiro, quando a pessoa ela entra na reunião, eu faço um resumo do que foi falado no WhatsApp. E aí depois eu passo por uma análise jurídica, falando um pouco sobre a lei 7713 de 88, para ela também perceber a autoridade. Depois disso, eu falo sobre a jornada do procedimento. O que é isso? E aí é onde eu digo que é todo o diferencial para o fechamento do contrato. Gente, eu tenho uma apresentação que eu faço no PowerPoint. Uma apresentação, ela é rápida. Não passa de 2 minutos. Não chega nem a 2 minutos, para falar a verdade. São 7 ou 8 slides, salvo engano. E onde eu digo que, a partir do momento que a pessoa tem um direito, qual é tudo que eu vou fazer? Pedido administrativo, aonde eu vou fazer, se é, por exemplo, regime geral, se é no INSS, se é no regime especial, se é diretamente da União, ou no Estado, ou no órgão pagador do município. E aí eu falo isso, pedido administrativo. Aí eu digo, se for deferido, ok. Se for indeferido, a gente continua o procedimento e aí eu digo, olha, nós vamos vamos ajuizar uma ação de reconhecimento de isenção. Nessa ação, eu vou pedir isso, ou seja, que não haja mais a retenção, que eu possa recuperar os valores que já foram retidos de forma indevidamente, desde o período pelo qual a pessoa é considerada que preencheu os 2 requisitos que eu já falei na aula de ontem, que para vocês. Então, por isso, quando eu falo nessa possibilidade de recuperar o valor, é onde eu apresento a ideia de resultado. A pessoa ela tem que saber o seguinte, teu cliente ele sempre tem que ter a sensação de que o que ele está pagando é pouco em relação ao benefício que ele vai ter. Toda pessoa, quando vai para um fechamento de contrato, ele tem que ter ali, pensar que está saindo a vantagem. Eu tenho que deixar o meu cliente achar que ele está tendo uma gigantesca vantagem. Então, por isso que eu falo que eu faço uma apresentação de, como eu falei, não dá nem 2 minutos, é bem rápido, mas aquilo, ele vai saber qual vai ser o meu trabalho. Porque qual é o grande erro de muitos advogados? Dizer, não, eu ajuizo uma ação de reconhecimento de isenção do imposto de renda. E para por aqui. Cara, o leigo nem sabe o que você vai fazer. Ele acha simplesmente que você vai fazer um pedidozinho lá para o juiz e acabou. Ele não sabe que tem ali, que você vai fazer uma inicial, vai fazer uma análise documental, que você vai fazer ali réplica, vai fazer, se for o caso, levantamento de quesito, vai ter recurso, vai ter ali cumprimento de sentença, que você vai ter que fazer o cálculo relativo à atualização de acordo com a taxa Selic. Então você tem que mostrar que você vai ter um trabalho para ele. Porque se ele não vê isso, não vê o seu trabalho, ele não vai ver valor e não vai querer te pagar. Por isso que muito advogado diz o seguinte, pô, ele achou que eu cobrei muito. Por que ele fala isso? Porque você não mostrou o que você entrega. Você tem que apresentar tudo o que você vai fazer, todo o seu esforço. Mas, claro, numa linguagem leiga. Você não está falando para outro advogado. Então, uma coisa simples. Então, eu faço essa apresentação, apresento o valor e depois, o valor que ele vai poder recuperar e depois eu pontuo algo extremamente importante, que é aplicar a noção de urgência da solução. O que significa isso? Vou dizer, olha, seu João, seu Jorge, Dona Maria, é o seguinte, a gente pode recuperar os últimos 5 anos. Só que você já
já tem essa doença há tanto tempo. Então, quer dizer, na medida que o tempo vai passando, se você não fechar logo esse contrato para poder ajuizar, para poder, dentro de 15 dias, já está com a inicial na mão do juiz, você está perdendo dinheiro. Porque você tem um limite que a gente vai poder recuperar até os últimos 60 meses. Quanto mais tempo você passa, mais valores você está deixando ali para a União, para o Estado ou para o município. É como eu sempre falo, toda venda, ela direciona ou para a ganância de ganhar dinheiro ou medo de perder o dinheiro. Então você, psicologicamente, tem que trabalhar um desses dois aspectos. Eu sempre vou, no caso aqui da isenção, na ganância de ganhar dinheiro. Olha só, você não quer ganhar dinheiro, você está perdendo, deixando de ganhar dinheiro para o Estado. Então o que acontece? É essa noção de urgência que a gente coloca. Depois de tudo isso que eu mencionei, somente ao final eu apresento ali o investimento. Nem digo, olha, o custo da ação, não, eu falo o investimento. Que é para a pessoa saber que, pô, se eu estou investindo é porque vai voltar algo muito maior para mim. Então, nesse caso, é essa estrutura, é esse aqui que vem a ser meu script de vendas. E vou te falar, o nível de conversão é altíssimo. Porque, como eu falei, a venda é uma venda simples. Então, nesse caso, você reconheceu a importância de ter aqui conhecimento extrajurídico? Vocês viram que eu passei a aula toda falando em algo que não é jurídico. Eu falei em empreendedorismo, como a possibilidade de escalar. Imagine você conseguindo divulgar isso que eu acabei de mencionar para você no Brasil inteiro o seu serviço. Nas lives de aquecimento, eu mencionei, só para você ter uma ideia, que há 50 milhões de aposentados e pensionistas. Cara, são 50 milhões, é muita gente que nós temos aqui. O campo ele é muito aberto. Então, acredite em você e nas suas habilidades extrajurídicas. Se você está aqui, é porque você não está conformado com a sua vida profissional. No mínimo, eu digo que você está aqui porque você tem vontade de crescer. E como eu digo, só os inconformados mudam suas histórias. Pensa nisso, porque olha só, eu tenho essa reportagem que eu peguei aqui, que eu estou colocando para vocês, é do ano passado. Mas vou ser sincero, é uma reportagem que me marca muito, me deixa muito triste. Olha só, advogado de terno carrega burro sem rabo pelas ruas e pede ajuda para a OAB. Gente, isso aqui é muito triste. Imagina uma pessoa que fez 5 anos de faculdade e não consegue desenvolver sua atividade. Quantos e quantos advogados você não conhece hoje que cobram menos de R$100 para fazer uma audiência? Para fazer uma diligência? São advogados que, infelizmente, não conseguem se organizar e montar uma estratégia. Infelizmente, porque a vida é uma competição. Se você não se preparar para essa competição, você fica lá para trás. Infelizmente. Pensa nisso. Pensa em mudar a sua história. Não seja conformado. Eu nunca me conformei com o que eu fui. E hoje eu sou o resultado de todo o esforço que eu tenho, que eu comecei um dia lá atrás. Tá? Então, olha só. A senha de hoje, como eu falei para vocês, com relação ao certificado, já que você quer ter certificado, a senha de hoje é 06. Tá? Então, você já pegou a senha de ontem, que é de 2 dígitos, a senha de hoje, que é 06, e aí vai montando o seu código. Quando chegar na última aula, a gente fecha ali, o código para a obtenção do seu certificado, ok? E aí, quais foram as suas conquistas hoje? O que a gente aprendeu hoje? Gente, na aula de hoje, nós entendemos os primeiros passos a iniciar o nosso negócio jurídico. Ter uma visão empreendedora sobre sua advocacia. Entender os processos de captação de clientes. Entender de forma detalhada como funciona o funil. Como funciona esse funil. Ainda temos que como construir um script de sucesso, conhecer as estratégias
de que trará clientes todas as semanas e entender a importância, como eu mencionei para vocês, da reunião 1 a 1. Isso aqui é extremamente importante. Gente, na aula 3, como é que nós vamos visualizar? Nós vamos aprender, que é a nossa aula de amanhã, nós vamos aprender a solicitar o pedido de isenção judicialmente. Então, olha só, não perde essa aula de amanhã. Todas essas aulas são conectadas. Primeiro eu mostrei para vocês como identificar o cliente. Hoje, como você divulga e vende. E amanhã, como é que você entrega o seu serviço. Porque não adianta nada você encontrar o seu cliente, vender para ele e não saber entregar o seu serviço. Tá? Então, na aula de amanhã, você vai aprender também a solicitar o seu pedido administrativamente, como elaborar uma petição inicial. Amanhã eu vou trabalhar com vocês a estrutura de uma inicial dentro de isenção do imposto de renda e entender quais informações devem constar no laudo médico do seu cliente. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Agora, olha só. Nós temos aqui o sorteio da nossa bolsa. Como eu disse para vocês, se você não Opa, peraí, minha equipe aqui quer se manifestar. Fala aí, Patrick. O sorteio de hoje, tá? Como é que vai funcionar hoje? Como é que vai funcionar o nosso sorteio hoje? No sorteio de hoje, a gente vai mandar aqui pro pessoal o link da aula 3. Para participar, tem que ir lá na aula 3, ativar o lembrete da aula e depois voltar para cá. Então a gente vai liberar agora no chat aqui o link da aula 3 para a pessoa poder participar. Ele vai entrar onde? Esse link tá onde? Esse link tá fixado na descrição do grupo. Vamos Tá. agora. No grupo do WhatsApp? Não, aqui no chat. No chat? Isso. Gente, olha só. Minha equipe acabou agora de fixar um link aqui no chat, tá? Que você clica, entra lá, que é na nossa aula de amanhã. E aí a pessoa vai lá o quê? Ativa o lembrete, não é isso? Depois volta pra cá. Vai lá, ativa o lembrete e depois volta pra cá. Pra nossa aula onde a gente vai fazer o sorteio. Vamos dar um tempinho, vamos aproveitar para responder perguntas. Enquanto vocês vão lá, ativam o lembrete na aula 3 e volto aqui, eu vou responder aqui algumas dúvidas. Ó, o Guilherme Vamos lá. Garcia perguntou, professor, uma dúvida. Precisa negativa da esfera administrativa antes para ir para o judicial? Quem perguntou? Foi o Guilherme Garcia. Guilherme Garcia, olha só, sua pergunta é bastante pertinente, que é o seguinte, o que ele perguntou? Se precisa da negativa no âmbito administrativo para poder ajuizar uma ação de reconhecimento da isenção do imposto de renda. Isso aqui é um dilema que a gente sempre enfrenta no dia a dia. Por que eu digo que é um dilema? Que é o seguinte, Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão consolidada de que não há necessidade de você entrar nem com pedido administrativo, quiçá ter a negativa. Você nem precisa, pode partir direto para o âmbito judicial. Ocorre que, na prática, alguns juízes, não observando essa determinação do Supremo Tribunal Federal, eles extinguem o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, alegando que haveria necessidade do pedido administrativo. Quando isso acontece, como eu sempre digo, você tem duas opções, ou você recorre ou ajuiza novamente. Só que o que acontece? Em ambas as situações, é algo que pode gerar um desgaste com o teu cliente. Porque você vai chegar para o cliente, olha, teve aqui uma extinção, vou ter que ajuizar, ou vou ter que recorrer, então o juiz está errado. Só que na mente do leigo, ele não vai entender que o juiz vai estar errado. Mais fácil entender que talvez que você esteja errado. Então, para não gerar esse desgaste, o que eu recomendo? Faça o pedido administrativo, eu sempre faço. Faz o pedido administrativo, espera 30 dias. Caso não seja julgado no julgado, já legitima você a ajuizar. Porque que acontece? A não análise dentro de 30 dias já possibilita, já dá interesse de agir. Ou se ocorrer a negativa antes disso, obviamente, você pode pedir judicialmente. Então, eu sempre faço o pedido administrativo, tá? Para entrar judicialmente. E aí, no máximo 30 dias aí depois, eu entro com esse pedido judicial. Só para evitar um desgaste com o cliente. Mas que, tecnicamente, não haveria, assim, a necessidade, tá? Vamos lá. Beleza, mais uma pergunta para a gente já entrar no sorteio. Tá, vamos lá. A Virginia perguntou, a pessoa que recebe a aposentadoria do INSS e a aposentadoria complementar, a isenção será para ambas? Boa pergunta. Quem perguntou? Foi a Virgínia. Virgínia, está perguntando se a pessoa que recebe isenção do INSS
e a pensão do INSS e a pensão aposentadoria complementar, seja VGBL ou PGBL, a verdade é o seguinte: posição pacífica do STJ. A isenção alcança qualquer tipo de aposentadoria, tá? Seja do regime geral, inclusive a complementar. E aí é esse que é interessante. Você pode, inclusive, fazer um planejamento previdenciário e tributário, colocando todo. Se a pessoa, por exemplo, for portadora de uma dessas doenças graves, coloca tudo, faz uma previdência privada. É como eu digo, em vez dela fazer outro tipo de aplicação, faz uma previdência privada, porque ali ela vai ter isenção do imposto de renda, alcança todo, e inclusive isso que eu acabei de mencionar, é posição pacífica do STJ, ok? Então, gente, vamos ao sorteio agora, como é que ficou? O sorteio, lembrando que o sorteio é só para quem tá nessa aula de hoje. Isso, sorteio é só para quem tá na aula de hoje, hein? Tem que estar aqui ao vivo para a pessoa se identificar. Exato. Vamos botar lá na tela do sorteio, René? Aí no Opa, slide. vamos colocar aqui. Tá na tela do sorteio aí o slide? Então tá na tela do A- certificado. Vamos pra tela do sorteio. Tela do sorteio? Isso. Cadê? Pode passar. Pode passar, pode passar. Isso, mais um. Aí. Beleza. Agora Isso. pro pessoal, volta uma. Volta uma. Pro pessoal participar, vai comentar agora a hashtag advogado20k. E aí a gente vai selecionar uma pessoa a dedo, de olho fechado. Tá. Gente, o sorteio vai ser o seguinte. Comenta aí agora, hashtag advogado20k. Tá? Começa aí a comentar que a gente vai sortear uma das pessoas pelas quais fez aqui o comentário. Pra saber que aí efetivamente está ao vivo. Vamos lá, vamos dar tempo pro pessoal comentar. Hashtag 20k. Vamos lá, quero ver vocês comentando, hein? Quem é que vai ser aqui o nosso próximo aluno do Fórmula IR614? Pessoal comentar. Vamos lá, esperando aí vocês comentarem. Guardar. Opa! O pessoal tá movimentando, hein? Tá bastante. Ó. Agora, o pessoal agora se animou, hein? Advogado 20k, o que mais tem agora, hein? Ó, Vamos lá. Aproveitando que o pessoal tá comentando, René, vamos fazer o seguinte. Vamos já falar do presente que o pessoal vai receber hoje? Tá, enquanto vocês comentam, eu vou falar só do presente de hoje, tá? Tá na nossa próxima tela? Isso. Tá. Pessoal, presente de hoje é um e-book sobre a jornada do cliente. Tudo que eu falei hoje aqui para vocês, ele tá escrito no e-book que eu fiz, tá? Então, se você não foi contemplado hoje, não precisa também ficar chateado. Porque amanhã vai também ter um outro sorteio, tá? Só que aí, como é que a gente vai fazer para dar esse presente hoje? Fala aí, Patrick. O pessoal, assim que a aula for finalizada, lá no WhatsApp eles vão receber já a orientação para pegar o presente. Tá. No final, então, da nossa aula, lá no grupo do WhatsApp, você vai receber toda a orientação para poder pegar esse book aqui de presente, tá? Foi um book que eu fiz, tá bem legal, muito conteúdo ali para vocês, tá? Agora no teu já, gente. E agora, Fala já, a gente vai. vamos para o sorteio. Vamos sortear? Vamos. Opa, é agora. E 3, 2, 1, vamos lá. Quem é que vai ser o parabenizado? foi, fixou. Fixou quem? Do Marcos Mendes. Tá aparecendo aí na tela dele. Dr. Marcos Mendes. Você foi o sorteado, parabéns. Você vai ser o nosso próximo aluno do Fórmula. Seja bem-vindo. Tenho certeza que você vai ser um sucesso, levando em consideração que é um curso extremamente completo e, como eu falei, ele vai direcionar para o teu lado prático. Não é um curso teórico, é muito mais. É como ensinar a advogar dentro do campo da isenção. Então, parabéns, Dr. Marcos Mendes. Seja bem-vindo, então, ao Fórmula, tá? E aí, como eu disse aqui, antes, e vou repetir, se você não foi contemplado hoje, não precisa ficar chateado. Amanhã temos mais um sorteio. E que vai funcionar da seguinte maneira, tá? Deixa eu falar aqui para vocês. Assim que a aula acabar, nós iremos postar uma foto no Instagram, lá no meu perfil no Instagram, tá? Onde você primeiro terá que seguir e em seguida marcar um amigo advogado para poder participar do evento. Então, se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir
e marque um amigo seu advogado. Você pode comentar quantas vezes quiser. Então, cada dia a gente está fazendo aqui uma forma diferente ali para movimentar esse sorteio. Então, desde que você não esqueça, marque um amigo diferente em cada comentário. Então, você não pode pegar o mesmo comentário, marcar o mesmo amigo em todos os comentários, tá? Então, com isso, estou finalizando aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos. Estou muito feliz pela participação, interação de vocês. Obrigadíssimo mesmo pela atenção. E amanhã tem mais. Gente, amanhã é onde nós vamos analisar a parte processual. Não esqueçam, como fazer o pedido administrativo e judicial. Amanhã eu vou mostrar para vocês como se faz uma inicial de isenção do imposto de renda. Então, fui. Boa noite a todos. Um beijo e até amanhã.